Olá, meu amigo, olá, minha amiga, shalom e graça para todos vocês que estão me assistindo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu estarei falando sobre Débora. Na verdade, eu vou deixar 10 detalhes importantíssimos sobre a vida de Débora. Detalhes que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. Portanto, assista este vídeo até o final. Também não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele like e divulgar os meus vídeos para que mais pessoas em todo o mundo tenham o pleno conhecimento da Santa Palavra de Deus. Pessoal, a história de Débora está registrada no livro de Juízes, capítulo 4. É uma história bastante interessante, com detalhes importantíssimos. Porém, muitas pessoas têm dificuldades de formalizar um sermão baseado na história de Débora. É por isso que eu estou fazendo este vídeo, para que você tenha detalhes, ou seja, para que você venha formar um sermão, uma palestra ou até mesmo um esboço. Então, eu te convido a pegar um papel e uma caneta e fazer o seu esboço. Pessoal, vamos voltar a falar sobre Débora, porque as pessoas geralmente me perguntam de qual tribo pertencia Débora. Débora era de qual família? Quem eram os pais de Débora? Então, pessoal, esses detalhes são muito importantes e você não encontra aqui no Brasil, tá bom? Mas se você fizer uma pesquisa aprofundada, você vai descobrir que Débora era uma levita. Débora pertencia à tribo dos levitas. E aí você vai perguntar, quem eram os pais de Débora? Então, pessoal, Débora era uma descendente de Moisés. Exatamente. Moisés, em suas gerações, gerou Débora. Débora, em suas gerações, gerou Ana. Ana, em suas gerações, gerou Samuel. Samuel, em suas gerações, gerou Elias. Elias, em suas gerações, gerou João Batista. Tá bom? Então, aí está a corrente genealógica da família de Débora. Tá bom, pessoal? Débora, filha de Moisés, por descendência. Isto não está na Bíblia, somente nas histórias mais antigas do mundo é que você provavelmente pode encontrar esses detalhes. Tá bom? Então, eu já deixei para vocês a família de Débora, que a maioria dos pregadores pregam, mas não falam, e agora você vai ter a oportunidade de falar sobre esse detalhe. Fale com cuidado, tá bom? Explique que é a história quem está dizendo e não a Bíblia, tá bom? Você tem que saber fazer uma diferença entre Bíblia e história, porque na verdade a Bíblia também é uma história inspirada, tá bom, pessoal? Então, pessoal, a Bíblia diz que Débora era mulher de Lapidote. E a palavra mulher aqui não é esposa, tá bom? Se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir que Débora provavelmente era solteira. Ela não tinha esposo. Isso significa que Lapidote não é o nome do esposo de Débora. A Bíblia diz o seguinte: Débora, mulher de Lapidote. E o que significa Lapidote? Lapidote, pessoal, significa o candeeiro, a chama ardente. Tá bom? Então, o correto seria Débora, a mulher que trabalhava com Lapidote. Ou seja, a mulher que acendia o fogo. E aqui no Brasil, a maioria dos pregadores pregam dizendo que Débora era a esposa de Lapidote. Tá bom? Mas existem 3 correntes teológicas, ou 3 formas de interpretar o texto em hebraico. Primeiro, Lapidote significa o esposo.
de Débora. Segundo, Lapidote era a cidade onde Débora morava. Terceiro, Lapidote era o fogo santo, era a tocha, porque Débora era levita e ela acendia o fogo para a adoração do incenso. Então, alguns livros mais antigos do mundo colocam Débora como uma sacerdotisa, porque na verdade Débora era uma levita. E naquele tempo os sacerdotes estavam desviados. Tá bom, pessoal? Observe que posteriormente estava Eli, Ofni e Finéias, todos praticamente em pecados, não é verdade? Então, essa Débora estava servindo como uma sacerdotisa. Claro que é uma interpretação fora da Bíblia Sagrada, mas a Bíblia deixa vestígios para estes detalhes. Então, pessoal, a Bíblia, por João Ferreira de Almeida, diz o seguinte: Débora, mulher de Lapidote, e não esposa. E eu estou deixando esses detalhes para você fazer uma pesquisa mais aprofundada. Esses detalhes servem para títulos de informações. É por isso que eu sempre falo, neste livro você vai encontrar mais de 1000 detalhes para níveis de informações. Detalhes que você vai ver que realmente está por detrás da Bíblia Sagrada e que você talvez não sabe. A história de Débora está registrada no livro de Juízes. E para sua introdução é necessário você explicar o que significa este livro, não é verdade? O livro de Juízes é um livro que cobre aproximadamente 350 anos da história do povo judeu, começando no ministério de Josué e terminando no ministério de Samuel. Portanto, pessoal, entre Josué e Samuel existe esse período de tempo de aproximadamente 350 anos, que é chamado Tempo dos Juízes. E aí vem a pergunta: quantos juízes julgaram a nação nesse período de tempo? Então, pessoal, existe uma burocracia muito grande para chegarmos a uma conclusão real de quantos juízes julgaram a nação. Mas os americanos acreditam que foram 16 juízes, tá bom? 16 juízes. E entre esses 16 juízes estava Débora. Débora foi a única juíza que julgou a nação de Israel por aproximadamente 10 anos, não é verdade? E somente ela é inclusa no meio desses juízes. Então ela é uma mulher felizada, não é verdade? Um outro detalhe, pessoal, que eu deixo para vocês é o seguinte: naquele tempo que Débora estava governando o reino de Israel, cada pessoa seguia os seus próprios passos, as suas próprias ideias de adoração, de sacrifício, tá bom? E é exatamente por isso que o povo sofria bastante. E podemos observar que Débora era diferente. Enquanto cada pessoa seguia os seus próprios caminhos, Débora seguia exatamente a Deus. E aí, o povo praticando o pecado, veio as guerras, depois veio a demência psicológica e espiritual, depois veio a servidão por 20 anos. Isto aqui, pessoal, é para a sua introdução, mas aqui já dá para abrirmos parênteses, não é verdade? Para dizermos o seguinte: quando o povo se distancia de Deus, aí, pessoal, o pecado vem juntamente com as guerras, com a demência e com a servidão. Tem muitas pessoas que estão servindo ao inimigo como escravo. Sabe por quê? Porque pecaram contra Deus.
Então, de repente, você que está me assistindo esteja se identificando, não é verdade, com esta mensagem. Por exemplo, talvez você está passando por grandes batalhas, grandes guerras espirituais. E aqui eu chego a dizer que algumas guerras é porque você deixou o pecado entrar no meio da sua vida, da sua família. E aí vem as guerras, a demência espiritual, vem também a servidão. Muita gente poderia estar adorando a Deus melhor e não consegue, porque é servo do pecado. Está entendendo? O pecado está tomando conta de muita gente. E a Bíblia Sagrada diz que o diabo, unificado com um rei chamado Jambim, começou a invadir a terra de Israel e massacrar o povo de Israel. Então, este rei, chamado Jambim, era um rei da terra de Canaã. Era um homem muito malvado. E ele tinha um general de guerra. O general de guerra era Cícera, tá bom? E o povo de Israel entrou em uma pobreza terrível, porque estava servindo ao diabo, ao homem maligno. Está entendendo? É isso que está acontecendo realmente com muita gente. Mas o povo de Israel clamou ao Senhor. Aqui está o segredo para a tua vitória. Para você que está me assistindo agora, o segredo é você clamar ao Senhor. Vai imediatamente para os joelhos, tá bom? Vai à casa do oleiro, clame a Deus, porque Deus, ele vai destruir o exército do inimigo e vai te dar vitória, tá bom? Tudo isso aqui, pessoal, é para você entender que realmente quando a pessoa pratica o mal, ele cai na mão do inimigo. E quando o povo clamou a Deus, Deus levantou uma mulher por nome Débora. Exatamente. E aí, pessoal, vem a história de Débora. E o primeiro detalhe, pessoal, sobre Débora é que o nome Débora significa abelha. E Débora, na verdade, era uma mulher comunicativa, como uma abelha. E observe, por exemplo, que a abelha trabalha com néctar, não é verdade? Ela tira os néctares das flores e transforma em mel, exatamente. E Débora tinha essa característica especial de conseguir crescer no tempo ruim. Ela conseguia realmente tirar néctar de árvores ruins, como aquela nação de Israel. Um outro detalhe importantíssimo é que Débora julgava a nação de Israel debaixo das palmeiras. Porque as palmeiras de antigamente eram chamadas também de tâmeras, que fornecia o açúcar para a nação de Israel. Está entendendo? Então observe que os originais hebraicos têm uma força expressiva muito poderosa. Por exemplo, Débora, a abelha do Senhor, que era comunicativa, tirava o néctar debaixo dos pés de tâmeras e fazia mel. Olha que legal, pessoal. É isto que a história hebraica tenta passar para os leitores, tá bom? É claro que nós estamos com a Bíblia aqui no Brasil, traduzida por João Ferreira de Almeida. Mas se você pegar uma Bíblia mais original, você vai aprender detalhes importantíssimos, tá bom? Débora, a abelha de Deus, que era comunicativa, julgava a nação de Israel debaixo dos pés de tâmeras, debaixo dos pés de açúcar. E por isto ela conseguia gerar, criar, fornecer mel. Tá bom, pessoal? E o mais interessante também é que as palmeiras têm folhas como se estivessem em posições de adoração aos céus. É exatamente por isso que Débora julgava o povo debaixo dos pés de palmeiras, das tâmeras. Tá bom? Um outro detalhe é a questão do tronco das palmeiras, que é retas, não é verdade?
tem aproximadamente 30 metros de altura. Então Débora julgava o povo debaixo dessas árvores, mostrando a fortificação dos pés das palmeiras. Ela, entre aspas, pregava a palavra dizendo o seguinte: vocês, povo de Israel, devem ser como essas palmeiras, que têm aproximadamente 30 metros de altura, fornece mel para a nação de Israel, além de estar adorando a Deus, tá bom? Com as suas palmas, com as suas folhas, e também as raízes das palmeiras, que descia a aproximadamente 7 metros de profundidade, procurando água. Exatamente, pessoal. Então as palmeiras procuravam água. Então Débora julgava o povo debaixo dos pés das palmeiras. Ali ela tinha um tribunal, onde ela fazia o juízo. Tá bom, pessoal? Esses detalhes aqui são de suma importância para você colocar na sua mensagem. Tá bom? Principalmente você que é líder, você que é pastor, precisa desses detalhes. A sua igreja, por exemplo, deve ser como um pé de palmeira, tá bom? Que tem um tronco resistente, ela enverga, mas não quebra, ela tem uma elasticidade muito grande, além das palmas que estão adorando 24 horas, tá bom? As folhas das palmeiras têm um sinal de adoração, ela fornece açúcar ou mel, além das suas raízes ter aproximadamente 7 metros de profundidade terra abaixo. Tá bom? Então, isso é uma tipificação de um crente poderoso, de um pastor poderoso, de uma obra, uma denominação poderosa. É um pé de palmeira realmente, tá bom? Os judeus, na verdade, falam que um pé de palmeira fornece 70 benefícios para o povo de Israel. Exatamente, 70 benefícios, tá bom? Então, um pé de palmeira tem 70 qualificações. Ela fornece 70 detalhes importantíssimos para a nação de Israel, tá bom? Isso é muito importante. Depois eu estarei fazendo um vídeo sobre o pé de palmeira. Pessoal, então vamos continuar falando sobre Débora, porque eu falei bastante sobre a questão dos originais, não é verdade? Porque eu fiz esse livro com detalhes em hebraico, em aramaico, em grego, e este livro tem 700 páginas. E os detalhes que estão neste livro você não encontra em canto nenhum aqui no Brasil. Então vale a pena você adquirir este livro com 700 páginas e mais de 1000 detalhes que a maioria dos brasileiros nunca ouviram falar. Então vale a pena você fazer um investimento neste livro. Você pode ligar, porque aqui do meu lado esquerdo tem o número do meu telefone. Se você preferir também, pode mandar uma mensagem de WhatsApp e adquirir este livro, um dos melhores livros já publicado no Brasil. Tá bom, pessoal? Aqui na descrição tem o link, onde você pode saber mais sobre este livro poderoso. É um livro poderoso, pessoal. É um livro muito bom. Eu recomendo. Tá bom? Deus chamou Baruque, porque Baruque era um grande homem que trabalhava como guerreiro, não é verdade? E a Bíblia diz que Deus chamou Baruque por várias vezes, e Baruque não quis obedecer à voz de Deus para ir guerrear. Foi aí que Deus usou Débora e mandou chamar Baruque. Venha cá, Baruque. Baruque veio de 32 quilômetros. Ele veio a cavalo, ou a charrete. Tá bom, pessoal? E quando chegou lá, na casa de Débora, debaixo do pé de palmeira, Débora deu uma lição de moral nele. Tá bom? Débora pregou a palavra para ele, porque Deus já tinha falado 7 vezes com Baruque para que ele fosse guerrear. Mas ele era um covarde. E aí Deus estava usando o profeta, dizendo o seguinte: eu já entreguei os inimigos em suas mãos e você não tomou posse da bênção. De repente,
você que está assistindo está se identificando agora. Porque talvez Deus já entregou o inimigo nas suas mãos, mas você não quer lutar. Não é verdade? Você não quer fazer a obra de Deus, você não quer partir para a guerra. E aí Deus vai usar profeta para dizer: levanta e coloca a tua vida no altar. Para de fazer a obra do Senhor relaxadamente. Toma posição na sua vida. Deus já falou 7 vezes contigo e você não obedece à voz de Deus. Aí agora Deus vai usar Débora, a abelha, tá bom? Debaixo do pé de tâmara, ou seja, do pé de palmeira, para ver se você toma posição. Se você não tomar posição, Deus vai usar até uma jumenta para falar contigo. Então, meu irmão, minha irmã, tome a posição imediatamente. Você que está me assistindo, tá bom? Tome a posição. Se você já tomou posição, então você prega essa história na igreja. Fala que o povo deve tomar posição diante de Deus. Deve endireitar o altar que está quebrado. Baruque não queria endireitar o altar. Aí Deus usou Débora poderosamente, porque Débora não se conformava com aquela situação de escravidão. Isso tudo, pessoal, que eu estou passando já são os tópicos. Você pode já formalizar o seu sermão. Pegue o papel, pegue a caneta, volte o vídeo do começo e faça as suas anotações, tá bom? Débora deu uma lição de moral em Baruque. Débora não se conformava com a situação de escravidão, tá bom? Todos viam Débora como a Arca da Aliança. A Arca da Aliança naquela época estava na cidade de Siló. Mas o povo não ia a Siló. O povo ia para a casa de Débora. Por que não ia a Siló? Porque lá em Siló estavam os sacerdotes desviados, não é verdade? E o povo já estava cansado daquela igreja, tá entendendo? E o povo estava tomando juízo, porque tem igreja que não dá para congregarmos, não é verdade? Tem igreja que só fala aquilo que não deve ser falado. Então o povo está se retirando desse tipo de igrejas, né? E procurando uma igreja de Débora. E a igreja de Débora era debaixo dos pés de palmeiras, tá bom? Igreja pobre. Não tinha a Arca da Aliança na igreja de Débora, mas tinha a presença de Deus, tá bom? Em muitas igrejas aí tem a Arca da Aliança, dinheiro, honra, mas falta a presença de Deus. E você que está me assistindo tem que tomar posição, tá bom? Não adianta você ficar onde está a Arca da Aliança e lá na Arca da Aliança não tem a presença de Deus mais não, tá bom? A presença de Deus hoje é na vida das pessoas que realmente adoram. Então a Arca da Aliança não está aqui na terra. O importante hoje é o Espírito Santo pairando na vida do crente. Hoje nós somos a Arca da Aliança. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós, tá bom, pessoal? Isso é muito importante. Então tome posição, direcione a tua vida para você não ficar em igrejas que tem arca, tem honras humanas, mas não tem presença. E a presença de Deus é a melhor coisa, tá bom? Débora não dava a honra a outras pessoas. Baruque, quando chegou até Débora, Baruque falou o seguinte: eu só vou à guerra se você, Débora, for comigo. Aí Débora falou o seguinte: eu vou à guerra, mas a honra não será sua, será minha, tá bom? Porque hoje as pessoas acham que os profetas são bobos, não é verdade? Quando o profeta é bonzinho demais, as pessoas fazem deste profeta um bobão, não é verdade? E isso tem que parar. Profeta não é bobo, profetiza não é boba não. E Débora, ela não dava a honra dela para outras pessoas não. E observe que Deus não chama ninguém parado. Se você estiver parado, é complicado, tá bom? Você tem que estar com a mão na massa, trabalhando. Vá para a evangelização, vá para o jejum, vá para a igreja, faça alguma coisa, porque Deus não chama preguiçosos. Quando Deus chama um preguiçoso, ele fala o seguinte:
vai ter com a formiga, preguiçoso. Olha para o seu caminho e você sabe. Depois que você for para o caminho das formigas, aí eu te chamo para a obra. Então Deus não chama ninguém preguiçoso. Então o primeiro detalhe aqui é que Débora, apesar de ser uma mulher que tinha família e trabalhava muito, tá entendendo? Era uma escolhida, exatamente porque trabalhava. Deus chama pessoas que estão trabalhando, tá bom? Se você não estiver trabalhando, coloque a mão no arado e não olhe para trás. Siga, porque Deus vai te chamar para a obra que Ele tem na sua vida. Outro detalhe, eu já ouvi pregadores falando que Débora, nessa época, tinha 90 anos. Mas, na verdade, Débora não tinha 90 anos, pessoal. Tá bom? Até porque, depois da guerra, Débora se casou e gerou filhos. Tá bom? Isto é uma prova que Débora não tinha 90 anos. Naquele tempo, Débora tinha aproximadamente 35 a 40 anos de idade, tá bom? Este é o tempo correto da idade de Débora, tá bom? 35 a 40 anos e não 90 anos como alguns pregadores já pregaram, tá bom, pessoal? Aí Débora era juíza, ela governava o povo, ela julgava o povo debaixo das palmeiras, ela tinha um escritório, né? E ali ela julgava o povo. Por que o povo vinha até Débora? Porque o povo encontrava palavra de juízo, a coisa certa, não é verdade? Então podemos observar que muitas igrejas estão prosperando porque tem a palavra correta de Deus, tá entendendo? Essas igrejas que praticam a justiça, tá bom? O povo vai até ela. O povo quer ajudar essa igreja. Então, o povo ia até Débora para ser julgado por Débora. Exatamente, pessoal. Outro detalhe, pessoal. Débora era estrategista. Exatamente. Ela era estrategista. Ela era uma mulher formada. Até porque todos os levitas estudavam muito, tá bom? Todos os levitas eram formados. E Débora, no mínimo, falava 7 idiomas. Débora, no mínimo, tinha 7 formações. Tá bom, pessoal? E agora ela também era formada em estratégia de guerra. Exatamente, é por isso que Deus dava ordem para ela. Faça isto e vai dar certo. E ela dava ordem para o exército. E o exército seguia a ordem. E cada ordem era executada ao pé da letra. E aí o inimigo perdeu esta guerra. Outro detalhe, pessoal. Débora era corajosa. Exatamente. Porque Jabim, o rei de Canaã, tinha 900 carros de guerra. Exatamente. E cada carro com 3 cavalheiros. E cada carro era puxado por 3 cavalos. Exatamente. Isso significa que nesta guerra tinha 2.700 cavalos de guerras. Exatamente, pessoal. E esses carros eram carros puxados a cavalos e carros preparados para matar o povo, porque nas rodas dos carros tinha as lanças, as tesouras, que ia dilacerando o povo de Israel pelo meio. Onde o carro passava, matava muita gente morria, porque estes carros eram instrumentos do diabo, tá bom? Então eram 900 carros, eram 2.700 cavalos, eram mais de 10.000 homens de guerras. Naquele momento, era um exército forte para guerrear. Mas Débora era corajosa. Quando Baruque falou, tu vai comigo? Ela falou, eu vou. Ela não teve medo do inimigo. Sabe por que ela não teve?
porque Débora sabia que o inimigo era poderoso, era o maior rei daquele tempo. Mas Débora sabia também que acima daquele rei, Jabim, existia o Senhor Todo-Poderoso dos exércitos, Jeová Jireh, né? O El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então, pessoal, Débora era corajosa. Outro detalhe, Débora era uma mulher respeitada. Imagina, uma mulher solteira, não é verdade? Mas era uma mulher que era respeitada. O povo vinha de todos os lugares do mundo para receber uma palavra da boca de Débora. Até Baruque, quando Débora mandou chamar, Baruque veio imediatamente para receber uma correção. E ele recebeu a disciplina e ficou, calado. Porque se ele reivindicasse, tá entendendo? Ela oraria a Deus. Ela tinha como juiz o próprio Deus. Tá entendendo? Débora também era uma mulher de confiança. Quando ela disse, eu vou à guerra, todos os soldados disseram, eu vou também. Observe que Baruque era um guerreiro poderoso, mas o povo não queria ir à guerra com Baruque. Quando Débora falou, eu vou à guerra, aí todo mundo falou, eu vou também. Se Débora morrer, eu morro junto com ela. Você está vendo a preciosidade que era aquela mulher por nome Débora? Você está vendo que Débora era uma mulher modelo, uma mulher de fé, de honra, de autoridade. O povo dava a vida por Débora. Isso é muito importante, pessoal. Outro detalhe importantíssimo é que Débora tinha disposição, tá bom? Disposição. Ela falou, eu vou à guerra. E aí ela se prontifica a ir à guerra. É por isso que eu falei que Débora não tinha 90 anos. Até porque, naquele tempo, a perspectiva de vida era 70 anos. Tá bom, pessoal? E Débora, nessa época, tinha 35 a 40 anos. Ela se prontificou a ir à guerra a 70 quilômetros de distância, aproximadamente. Ela subiu o monte de 580 metros de altura. Então, Débora se dedicava por inteiro. Tinha disponibilidade. Muitas mulheres atualmente não estão sendo credibilizadas por Deus porque não se dispõem para fazer a obra. Querem ser profetas, mas não vão à guerra, não sobem ao monte, não é verdade? Não se prepara, não tem características. Então, pessoal, Débora era um modelo de vida, era um modelo de mulher. Outro detalhe, Débora era uma mulher grata. Ela, quando venceu a guerra, ela foi adorar. Porque tem pessoas que quando recebem a bênção, some da igreja, desaparece da congregação. Débora, ela fez um louvor, um poema para Deus, tá bom? Muito bem, pessoal. A história diz que quando Débora chegou no monte, os carros estavam vindo, o exército do inimigo estavam vindo, com mais de 10 mil homens de guerra. E Débora subiu ao monte e clamou a Deus e começou a trovejar. E quando começou a trovejar, um riacho começou a se encher. Exatamente, o rio começou a encher e pegou o exército de surpresa. E o exército ficou atolado. Os carros atolou, os cavalos morreram afogados. E o exército de Jabim foi desbaratinado. Cícera correu. E aí, pessoal, o povo de Israel invadiu. Os cavalos mortos. O exército tentando tirar os cavalos da lama. O exército do inimigo estava cansado de tentar tirar os cavalos de guerra da lama. E aí, o povo de Israel aproveitou, Débora deu a ordem e o povo entrou no meio da lama e matou todos os inimigos, tá bom? E a Bíblia diz que Cícera, que era o general de guerra do inimigo,
fugiu e foi morto por uma mulher. E a Bíblia diz que Débora voltou honrada desta guerra. E Débora julgou a nação de Israel por 10 anos aproximadamente. Eu vou terminar dizendo obrigado por me seguir nas redes sociais. Não se esqueça de adquirir o livro com 700 páginas, tá bom? E mais de 1000 detalhes importantíssimos. Não se esqueça que o livro está na promoção, pessoal. Está na promoção. Ligue imediatamente. Olha o telefone aqui do meu lado, tá bom? Aqui do meu lado tem o número do meu telefone. Liga e adquira esse material. Eu tenho também apostilas e outros materiais para você adquirir conhecimento. Eu sempre falo o seguinte: o caminho da sabedoria é a leitura, tá bom? O caminho da sabedoria é a leitura. Então você quer ser sábio? Então leia, estude, tá bom? Pesquise e vai dar certo. Deus vai te convocar para uma obra maior. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408-0257 ou 62 99372-7723.